Olá, gente, aquele abraço para você que nos acompanha em mais um Mentes Pensantes. Nosso tema de hoje é Abrace o Tédio. Estamos juntos mais uma vez aqui com o Pedro, com o João e com a Daisy. E você, entediado, preste atenção em algumas palavras legais que nós estaremos por falar. Tem muita gente, meu caro amigo João, entediado neste fim de ano. Resolve alguma coisa esse tédio. A gente vai falar do lado bom do tédio daqui a pouco, mas brincadeiras à parte, eu já quero começar dando os cumprimentos para você. Seja bem-vindo, João. Olá, Aislan. Olá, Pedro, Deise, o pessoal que nos assiste. É um prazer demais aí a gente poder conversar hoje sobre um assunto que eu proponho, que é o abraçar o tédio. Ao longo desse bate-papo vamos falar aí alguns nuances positivos, negativos, de como a gente entende a respeito desse tema, Aislan. Eu não sei, eu acho que tem um monte de gente entediada nesse fim de ano, faz parte, acontece. Vem várias lembranças na minha cabeça de reclamações que o pessoal, esse negócio do tempo, né? Esse negócio de eu não vejo a hora que chega o fim do ano, já começa outro ano, parece que vira a chave. Mas Daisy, seja bem-vinda em nosso podcast Mentes Pensantes. Obrigada, Aislan. Pedro, João, boa noite, boa tarde, bom dia, conforme a ocasião. Não sei que hora que o pessoal vai estar assistindo aí o nosso podcast, escutando a gente. Mas realmente esse negócio do tédio é um negócio que chama atenção, né? Eu costumo pensar, por que será que as pessoas querem tanto que vire o ano se não muda muita coisa, né? Se você não mudar, não muda nada. Como é psicologicamente forte esse negócio de data, de tempo, de mês, né? Não muda nada. Quero dar os cumprimentos também para você, Pedro Loyola, seja bem-vindo. Obrigado, Aislan, João, Deise. Estamos aqui em mais um episódio, falando sobre um assunto bem interessante, inclusive. Bom, quando falamos de tédio, meu caro amigo João, começando por você, qual a perspectiva psicológica que nós podemos trazer a respeito do tédio? Bacana. Bom, primeiro vamos entender o seguinte, Aislan, que grande parte das pessoas acaba entendendo o tédio como algo negativo. Todos nós queremos se livrar do tédio a todo custo, colocando compromissos, atividades que acabem tampando aquele espaço ocioso da nossa vida, para não sentir aquele movimento que todos nós chamamos de tédio. Porém, numa perspectiva psicológica, o tédio ele é importante. Ele é importante por quê? Porque ajuda a se autorregular emocionalmente, ajuda a desenvolver insights, que está relacionado à criatividade, nos ajuda a começar a manter um padrão de comportamento muitas vezes mais adequado e talvez inédito, faz com que a gente abra a possibilidade também de criar novas coisas. Então, a partir do momento que a gente abraça o tédio, a gente está tendo a chance de se conhecer melhor. Porque quando a gente está sempre hiperestimulado, a gente perde a oportunidade de também se observar. Então, esse é a primeira deixa que eu dou aqui desse nosso início de programa, Aislan. Especialmente estamos gravando isso próximo ao fim de ano, né? Que perspectiva que nós podemos trazer dentro de uma realidade lá que você vê costumeiramente falando, caro amigo João? Esse tédio ele fica mais presente nos finais de ano? Geralmente sim. O que acaba acontecendo? A gente inicia o ano com muitas tarefas. Então a gente já tem tarefas, objetivos, porque é natural nós condicionarmos o início do ano com várias atividades. Então eu tenho projetos, metas que eu quero cumprir, mas e o que acaba acontecendo? Essas metas vão sendo muitas vezes cumpridas, algumas delas vão ficando em pendência, e aí vai surgindo esse espaço para que muitas vezes a gente se encontre nesse sentimento de e agora? O que eu vou colocar aí naquele tempo? Parece que a gente funciona muito bem com planejamento, mas quando não há nenhum planejamento, quando não há nada para que eu faça, a presença do tédio vem. Então é muito comum às vezes no final de ano acabar acontecendo isso, mas aqui a gente entra nesse assunto trazendo que ter essa experiência emocional de se entediar, ela é importante também, assim como outros sentimentos, assim como outras situações da nossa vida. A partir do momento que a gente sente isso está querendo também nos mostrar algo, sabe, Aislan? Então, mesmo tendo o final do ano, você pode também passar esse momento final do ano com um sentimento assim e entender o que isso vai te trazer de retorno depois. Você sabe, Deise, que esse desconforto emocional que é o tédio, eu correlaciono muito com o tempo. Às vezes a gente fica se queixando que não tem tempo para certas coisas e quando esse tempo vem a gente não faz. A gente fica nessa zona do tédio aí, sabe?
parece que não tendo aquela vontade de fazer o que deveria ser feito. Isso já aconteceu com você em algum momento? Várias vezes. Mas eu acho interessante também você não fazer nada. Bom, a gente já comentou sobre isso aqui, Sim. né, em outros podcasts. E é bem interessante aproveitar esse tempo também, como o João falou, para o autoconhecimento, né? E autoconhecimento não é você tá fazendo alguma coisa, tipo, lendo alguma coisa, vendo alguma... Não, é só você ficar em silêncio mesmo, curtir sua companhia, Isso. colocar as ideias em ordem, né? Como a gente já comentou, a gente tem várias formas de fazer isso, de colocar as ideias em ordem, de curtir esse tédio, digamos assim, para, de repente, até organizar alguma coisa que vai te levar para frente de um próximo momento, sabe? Eu acho Isso. bem interessante a gente também se conhecer, mas assim, se perceber nesse tédio. É perfeito. O Pedro, teoricamente tudo muito bonito, mas não é tão simples assim, né? Como a gente lidar com essa sensação de vazio e, ao mesmo tempo, propor para nossa mente algo produtivo nesse Sim. momento é conflitante. Eu me sinto nesse momento falando palavras bonitas, mas que na prática é muito mais difícil do que a gente imagina. Sim, até o João ele utilizou uma palavra que é desconforto emocional, né? Quando você falou isso, João, eu lembrei na hora, assim, do impacto do nosso tédio nas relações da nossa vida. Como assim, né? Então, se eu vou me entediar, eu vou, de certa forma, me isolar. Eu vou ficar um tempo a sós. Só que, quando eu estou nesse tempo a sós, podem vir carências emocionais que eu tenho. De, por exemplo, estou no fim do ano e muitas pessoas estão se confraternizando e eu não estou. Logo, eu não estou sendo lembrado. Logo, eu não serei lembrado se eu não estiver em determinadas rodas. Né? Aí vem questões emocionais no processo. Porque, no fundo, quando a gente está no ativismo, principalmente agora, outubro, novembro e dezembro, é um período de intensidade. Seja de finalização de ano, como de confraternização, disso e daquilo e tal. Você quer um momento para descansar na sua cabeça. Mas quando você vai descansar, você vai se deparar com você. E, sobretudo, com carências emocionais que você tem. Aquele que Por quer isso férias, que é quer férias, dali a pouco já quer voltar ao trabalho. Isso. Na verdade, ele não quer necessariamente voltar ao trabalho. Talvez ele quer voltar ao convívio. Talvez ele quer voltar a ser útil para as pessoas. Se ocupar de alguma forma. Se ocupar. isso Aí eu falo não só se ocupar em tarefas, mas nas relações da vida dele. Que tem pessoas que elas só se sentem vivas quando elas são úteis para o outro. Se elas não forem úteis, elas não se sentem vivas. Outras se sentem assim na obrigação de estar salvando todo mundo ao redor. Então, se ela não está salvando, o que ela está fazendo? Ela está sendo inútil, entende? Então, tudo isso são questões emocionais que, cara, o tédio ele gera um grande desconforto mesmo. Ô João, agora eu não sei se você já se deparou com essa situação também. Aquela sensação de culpa, né? Por exemplo, estamos falando de um tédio que a gente deveria curtir, reorganizar várias coisas ali, entender esse processo, mas em meio a tantos dos problemas que aparecem, tem muita gente também que se sente culpada por não estar produzindo, né? Isso acontece no período de férias de algumas pessoas, num período de calmaria, que vem este tédio, este desconforto. Por que o nosso cérebro é assim, João? É uma rotina de uma vida toda que não é assim que muda de um período para o outro? É interessante essa pergunta para a gente compreender que não que o nosso cérebro seja assim, mas ele é condicionado dessa forma. Então, a gente aprende a ser assim. Ou seja, a todo momento a gente precisa estar fazendo algo para parecer que a gente está sendo válidos nesse mundo. Só que a nossa validade desse mundo não é somente sobre as coisas que a gente está produzindo. A própria existência já tem a sua própria validade. E nesse sentido aqui, do nosso bate-papo, é interessante a gente compreender que em alguns momentos, o não produzir também te ajuda a produzir.
porque nos auxilia também em perceber aquilo que necessariamente a gente tem que estar produzindo, porque às vezes essa constância de produtividade faz que a gente canalize o nosso tempo em algumas dinâmicas, algumas atividades que nem sempre são tão positivas assim. Então, ter um tempo para passar por esse desconforto, como a gente cita aqui, é interessante até para a gente conseguir alinhar melhor as nossas perspectivas e ver exatamente se o nosso comportamento está direcionado a uma produtividade que realmente a gente quer entregar para esse mundo de acordo a cada competência, né? Que vai de cada individualidade. Então, é mais ou menos esse olhar que eu tenho em relação a isso. Conflituoso, né, Deise? Você tem tempo, quando o tempo vem, você não consegue fazer. Você está no tédio, você vive reclamando que não consegue descansar, isso e aquilo. Quando pinta a oportunidade, você se entedia ao invés de descansar. O ser humano é um serzinho meio complicado de lidar com. Bastante complicado. Por que isso? Teria que ser mais fácil, né, Deise, Pedro? Sim. A gente está falando da teoria, mas associada a uma prática que a gente sabe que acontece com muita gente que está nos assistindo. Com a gente, né? Acontece com a gente. Com a gente, eu me enquadro perfeitamente. Até enquanto o João falava, eu lembrei de uma frase que é muito falada no mundo dos negócios, que fala assim, se você está trabalhando o tempo todo, você não tem tempo para ganhar dinheiro, né? Exatamente. Que a ideia é exatamente essa, o descansar, o se entediar. Eu olho talvez o meu negócio, minha carreira, sob uma perspectiva mais ampla, que já me faz analisar que existem possibilidades, que existem outros caminhos, né? Mas até nós fazermos isso, essa cobrança que o meu pai, o meu avô me cobrou, que a televisão me cobra, que a internet me cobra, né? Que o livro que eu estou lendo às vezes me cobra, que aquele grande esportista de sucesso me cobra, não me faz parar, né? Então é um grande, a verdade é que era como se fosse um grande processo de manipulação, né? Onde várias pessoas de várias formas nos falam algumas coisas que a gente toma aquilo como verdade, né? Mas quando você para descansar, meu irmão, é sempre bom. Não só pela recarga de energia, mas por ver as coisas sob outra perspectiva, né? Você se conecta com você mesmo quando você tem essa possibilidade. Fica a dica então para você que acompanhou esse podcast. Já acabou, gente. O tema de hoje foi Abrace o Tédio. Não adianta lutar contra ele, ele vai existir, quando você menos esperar ele vem. E vai da forma como você psicologicamente está preparado para lidar com ele, né? Gente, um abraço então, até a próxima. Valeu mesmo. Programa até bacana. Mais, gente. Até mais. Tchau, tchau.